Ótima notícia para o Fluminense. O Flusão atingiu uma marca super importante. Além disso, vamos falar de uma solenidade que rolou lá em Xerém, uma homenagem muito merecida ao nosso craque da camisa 12. Além disso, o empresário do Arias quebrou o silêncio e falou sobre a mais recente novela, a polêmica John Arias, Galatasaray, Girona, Fluminense. Toda essa questão a gente vai trazer para você nesse vídeo aqui. Então desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vem falar muito de Fluminense. Conforme já havia sido anunciado oficialmente pelo Fluminense, o estádio lá do CT Vale das Laranjeiras está sendo batizado de Estádio Marcelo Vieira, em homenagem, claro, ao nosso craque da camisa 12, o Marcelo, moleque de Xerém que saiu do Flu, ganhou o mundo, é o maior campeão de Champions League pelo Real Madrid, um dos jogadores mais vencedores da história do futebol mundial, e retornou para casa, retornou ao Fluminense para nos dar a glória eterna, nos dar a Copa Libertadores da América. Acho que é inegável, é um consenso de que o Marcelo é o maior moleque de Xerém da história, e agora o Fluminense faz essa que eu considero justíssima homenagem a ele, batizando o estádio onde ele deu seus primeiros passos no futebol, primeiros passos no Fluminense, com o seu nome. Uma homenagem, uma solenidade muito bonita, teve a presença de diversos moleques de Xerém por lá, o Cauã Elias esteve lá, o João Neto, o Justin, entre outros foram lá prestigiar, além, claro, do Marcelo. E o Marcelo falou sobre a emoção de estar recebendo essa homenagem, de ser batizado como o novo nome do estádio lá de Xerém. Se liga aí. Tá aí então a declaração do Marcelo, né, visivelmente emocionado. E não é para menos, né? A gente tá falando do lugar onde ele começou jogando e, pô, por mais que você seja multicampeão, é diferente, né? Você ter esse reconhecimento, ver um estádio sendo batizado em sua homenagem. Acho isso muito merecido e gostei de ver, né? Ele falando que vivemos coisas maravilhosas, mas que ele tem certeza que ainda vamos viver muito mais. O Marcelo se recuperou de lesão, jogou como titular o último jogo contra o São Paulo na lateral esquerda, por sinal. Então fica a expectativa, né, dele conseguir voltar a atuar no seu melhor nível, como ele fez no começo desse ano, como ele fez em parte de 2023, e ajudar o Fluminense a conseguir a bicopada, né, conseguir ser bicampeão da Copa Libertadores da América. É o nosso grande sonho, o nosso objetivo, além, claro, de fugir do rebaixamento nessa temporada. Eu tenho mais outras duas informações para trazer para você aqui, mas antes eu vou rapidinho só lembrar você que tá ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Então, basta fazer o seguinte, você vai correr no comentário fixado, vai clicar no link, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir e a partir daí você vai começar a receber tudo do Flu na palma da sua mão.
Beleza, vamos seguir falando aqui de Xerém, mas essa notícia, na verdade, é uma notícia bem ruim, né? Eu tinha gravado aqui falando para vocês sobre a partida que rolaria ontem pelas quartas de final do torneio Otávio Pinto Guimarães, torneio OPG Sub-20, o Fluminense enfrentando o Pérolas Negras, e o final não foi dos melhores. No primeiro jogo, o Fluminense havia sido derrotado, sido surpreendido, derrotado por 1-0, e nessa partida de volta precisava vencer por 2 gols de diferença para conseguir a classificação. Bom, a partida rolou ontem à tarde lá no CT Vale das Laranjeiras, no agora estádio Marcelo Vieira, e o Isaac Martins e o Mosqueira até chegaram a fazer gols, mas ambos foram anulados por impedimento. O gol do Fluminense foi marcado pelo Janderson após um escanteio cobrado pelo Arthur. Ele abriu o placar somente ali aos 38 do segundo tempo. Com somente 1-0 no placar, o jogo acabou indo para a disputa de pênaltis, onde o Fluminense não teve a melhor sorte e acabou sendo derrotado por 5-4 e foi eliminado, portanto, do torneio OPG Sub-20. A gente sabe que o Sub-20 do Fluminense já tem algum tempinho que não vive o seu melhor momento. A principal geração tricolor hoje é a do Sub-17, a Esquadrilha 07. E a gente sabe, né, que o Sub-20 do Fluminense, muitos jogadores pulam o Sub-20 e vão direto pro profissional. O próprio Cauã Elias, que eu acabei de citar, é um jogador de idade Sub-20, hoje já é titular do profissional do Fluminense. Né? Então é uma categoria que às vezes acaba ficando um pouco ali no limbo, a gente sofre um pouquinho mais. Copa São Paulo, torneios do Sub-20 em geral, o Fluminense não costuma ultimamente ter tido grandes desempenhos como acaba tendo em outras categorias. Fica aqui o registro, então o Fluminense infelizmente acabou sendo eliminado para o Pérolas Negras nas quartas de final do torneio OPG Sub-20. Mas já que eu falei de uma notícia ruim, vamos falar de uma coisa boa, então, de uma ótima notícia, porque o Fluminense atingiu uma marca fantástica na última convocação da seleção brasileira. De acordo com o levantamento feito pelo jornalista Marcos Arboés, o Fluminense é o clube que mais formou jogadores para a seleção nessa última convocação. O Tricolor tem 4 jogadores, 4 moleques de Xerém na lista do Dorival Júnior. Além do André, claro, né, que estava aqui até semana passada, literalmente, foi vendido para o Wolverhampton da Inglaterra. Também tem o Luiz Henrique, que hoje joga no Botafogo, o Gerson, que hoje joga no Flamengo, e o João Pedro, que está no Brighton da Inglaterra, tem sido a sensação do futebol europeu nessa temporada e foi convocado para o lugar do Pedro. Outro moleque de Xerém, por sinal, esse aí eu não gosto, né? Não gosto nem de lembrar que ele é moleque de Xerém, mas ele é. É moleque de Xerém que se machucou no treino da seleção brasileira, teve uma lesão grave, vai ficar bastante tempo parado, acabou sendo cortado, e aí o Dorival chamou outro moleque de Xerém, que é o João Pedro. O Fluminense, então, portanto, é o time com mais convocados, 4 nessa convocação da seleção. E a gente sabe, né? O Evanilson, por exemplo, não foi convocado, que é um moleque de Xerém, poderia aparecer aí, o próprio Pedro se machucou. A lista poderia ser ainda maior, isso ilustra e muito, né, o excelente trabalho de categoria de base que vem sendo feito no Flusão, na formação de grandes talentos para o futebol brasileiro. Só é uma pena, né, que o Fluminense não tenha a melhor política de venda. Então a gente veja alguns deles voltando e jogando em rivais aqui do futebol brasileiro. E agora é hora de falar de novela, é hora de falar de polêmica, porque essa situação John Arias, Fluminense, futebol europeu, tá esquentando e a gente tem algumas informações para atualizar vocês. Antes de trazer o panorama geral, eu só vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Nelson Gomes, de Aracaju, para o Naldo, lá de Bangu, Angelito, de Nilópolis, Nilo, de Teresina, Samuel, de Buritis, em Rondônia, Zé, de Teresópolis, e para o Almir, de Volta Redonda. Um abração para a galera tricolor ligada aqui na Central. Convite reforçado para você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome? Comenta aqui embaixo dizendo seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos lá, galera, fazendo uma rápida recapitulação, o Daniel já trouxe no vídeo de mais cedo muito bem para você o que está acontecendo na situação do John Arias, mas em resumo, o Fluminense recebeu uma proposta do Galatasaray da Turquia de 12 milhões de euros pelo acordo a ser feito. Mesmo com o Fluminense só tendo direito a 50% do jogador, o Fluminense levaria 10 milhões de euros
para casa com essa venda. O John Arias queria ir para o Galatasaray e o Fluminense acabou não aceitando a proposta. Na verdade, o Fluminense fez uma contraproposta e o Galatasaray não respondeu. O Galatasaray ofereceu 12 milhões de euros, o Fluminense fez uma contraproposta de 12 com mais 4 milhões de bônus e mantendo 20% do John Arias. A equipe da Turquia não respondeu. John Arias não gostou muito dessa situação e saiu uma informação dali nas tardes que o Fluminense ofereceu uma renovação de contrato para o jogador e ele acabou recusando. John Arias recusou essa renovação porque ficou insatisfeito com o Fluminense por não ter sido vendido. A informação que rolou é que haveria um combinado entre clube e jogador que, caso chegasse uma proposta em que o Fluminense faturasse pelo menos 10 milhões de euros, o Fluminense consideraria essa proposta. Não é segredo para ninguém que o John Arias tem interesse, tem desejo em jogar o futebol europeu, tem vontade de jogar uma Champions League. Nessa janela, 3 clubes se interessaram muito por ele. Além do próprio Galatasaray, o Zenit também já veio fazendo uma proposta que foi a melhor financeiramente falando, cerca de 16 milhões de euros pelo meia atacante. O Arias não quis ir para lá, porque na Rússia você não está podendo jogar competições europeias, nem continentais, né? Nenhum continente, no caso eles da Europa, eles estão banidos, então não está podendo jogar por lá, ele não quer ir para o Zenit. E a proposta que mais interessou ele foi do Girona, da Espanha, só que o Girona ofereceu muito pouco para o Fluminense, né? O Girona ofereceu 7 milhões de euros, um valor assim irrisório, o Fluminense acabou rejeitando. O Girona, além de jogar a La Liga, está na Champions League dessa temporada, que com certeza seduziria bastante o John Arias. Bom, vamos lá, 2 informações que eu tenho para trazer sobre isso. Primeiro de tudo, o empresário do John Arias apareceu e se manifestou sobre o assunto. Gianfranco Petruzziello falou à ESPN sobre a situação do John Arias. Ele disse o seguinte, abro aspas aqui para vocês. Tenho um apreço pelo presidente, mas ele descumpriu um acordo que tínhamos. De resto, tudo será guerra de narrativa em vão. Jogador tem contrato até 2026. Não tem por que mexer. Então essa situação do John Arias, né? Ele e o staff dele estão insatisfeitos com o Mário Bittencourt, porque consideram que o presidente do Fluminense não cumpriu com o combinado, que seria liberá-lo agora nessa proposta para o Galatasaray, já que o Fluminense faturaria os 10 milhões de euros que gostaria, mas tem contrato, né? Então o jogador fica pelo menos até o final do ano. Essa é a situação de momento. Eu vejo muitos tricolores apreensivos com o John Arias possivelmente fazendo um corpo mole. Bom, ali na história que trouxe pra gente que essa informação da não renovação já tem um tempinho, né? Então ele já jogou depois disso. E bom, a gente viu o John Arias sendo importante na classificação da Libertadores, a gente viu no jogo passado contra o São Paulo, John Arias correndo pra caramba, teve um momento que ele tomou uma pancada ali, que ele fica no chão, que eu no estádio entrei em desespero, ele voltou a campo normalmente, correndo, lutando, então assim, questão de comprometimento do John Arias em campo não é uma grande preocupação minha, pelo menos por enquanto. A questão é, vai sair então certo em janeiro, né? Vai ser muito difícil manter o jogador aqui em janeiro e ele recusa essa proposta de renovação. Parece muito claro que a questão do John Arias não é dinheiro. O John Arias não quer mais dinheiro. Até porque a proposta financeira do Galatasaray e do Girona seria no mesmo patamar da proposta de renovação do Fluminense. E ele recusou do Fluminense porque ele quer jogar no exterior, ele quer sair do Fluminense, ele quer novos ares. A situação é essa. Inclusive, tem uma informação da ESPN sobre essa proposta de renovação do Fluminense para o John Arias. De acordo com eles, o John Arias ganha atualmente no Fluminense algo em torno de 480 mil reais e com a proposta de renovação, os vencimentos do Arias iriam lá para casa de 1 milhão de reais. É um salário bem digno, bem justo para o futebol do John Arias. Eu acho que o salário atual de fato é um salário baixo, o John Arias merece essa valorização. 1 milhão eu acho justo. Se o John Arias recusou, é porque ele não quer ficar. E aí não tem muito o que o Fluminense fazer. Ele cumpre o contrato, quando vier uma proposta interessante para o Fluminense, tchau, benção, muito obrigado pelos serviços prestados. Né? Não tem muito choro, não tem muito desenrolo. É isso. Janela vai fechar agora, ele tem que ficar até o final do ano, fica. Em janeiro, se ele quiser ir embora, se vier uma proposta decente, tchau, benção. O Fluminense passa, o Fluminense fica, os jogadores passam, perdão. Então é isso. Bola pra frente, né? A minha ideia é essa. Não muda em nada a minha admiração com ele como jogador. Como jogador, ele é um jogador muito bom, sempre demonstrou comprometimento com o Fluminense. Fora de campo tá querendo sair. Bom, é direito dele. Eu acho uma decisão muito burra. Se você me perguntar, porra, ir pra Turquia, eu acho burrice. Desculpa falar até com esses termos. Mas é a lei de Muricy, né? Cada um sabe de si. Quem tem que saber do John Arias é ele, não eu.
eu tenho que saber do Fluminense. O Fluminense seria melhor que o John Arias ficasse. Bom, até o final do ano ele fica. Eu acho que, pelo menos do que a gente sabe, a postura do Mário Bittencourt está correta de recusar essa proposta, até pelo momento da temporada que o Fluminense vive. Mas essa é a minha maneira de enxergar. Eu quero saber você que está ligado aqui na Central, qual é a sua opinião? Mário Bittencourt age certo em recusar propostas pelo John Arias? Ou ele errou, deveria deixar o John Arias sair? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.